Nesse vídeo a gente vai apresentar sobre o diferencial veicular. Então nós sabemos que em veículos com motor a combustão, eles necessitam de caixa de transmissão e um componente chamado de diferencial, o diferencial veicular. Então se esse veículo aqui ele vai fazer curva, fazer manobras, esterçar para mudar a direção de movimento do veículo, eu preciso dessa peça aqui, desse conjunto de peças aqui chamado de diferencial para permitir esse tipo de movimento aqui. Então, quando eu olho lá para dentro do capô do carro, vou identificar o motor, a caixa de transmissão e junto com a caixa de transmissão o diferencial. É essa peça que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Então, quando a gente olha para a caixa de transmissão, nesse tipo de veículo aqui, ao abrir a caixa, eu vou perceber que tem o eixo de entrada, o eixo de saída, e aí, junto com o eixo de saída da caixa de transmissão, tem um outro componente, um grupo de peças aqui, que seria definido chamado como diferencial. Então, nesse tipo de veículo aqui, o diferencial ele está integrado junto com a caixa de transmissão, não tem uma separação física entre elas. Se eu olhar para ele de frente aqui, ou na traseira aqui da caixa de transmissão, então eu vou identificar que o diferencial ele é a última parte da saída aqui da caixa de transmissão, desse conjunto integrado. Então a entrada aqui, o eixo de entrada, onde estaria acoplado junto com o motor. Tem um eixo aqui que gera relação, um eixo de saída da caixa de transmissão que gera relação de transmissão da caixa de transmissão. E aí depois, na saída da caixa de transmissão desse eixo aqui, ele está ligado ao diferencial e faz com que o diferencial se movimente. Vocês reconhecem o diferencial por essa engrenagem aqui com o raio, esse diâmetro maior aqui. Como função do diferencial, vamos identificar duas principais aplicações para ela. Então, uma das necessidades de eu ter esse componente do diferencial é para aumentar a força que sai do motor e chega até as rodas. É o mesmo papel que faria na caixa de transmissão, que a gente viu no outro vídeo. E aqui o diferencial ele auxilia também na amplificação da força desse motor para a roda. E outra função que ele precisa apresentar também é de diferenciar a rotação entre as rodas esquerda e direita. Para eu poder aumentar a força então que vem lá do motor para esperar a caixa de transmissão, que já vai ser amplificada, e amplificar mais a força desse motor para as rodas, passando pelo diferencial, o que acontece é que a gente monta novamente uma relação de braço de alavanca. Então, normalmente é feito por engrenagens. Então, eu tenho uma engrenagem aqui com um diâmetro menor, uma outra engrenagem com um diâmetro maior, e aí nesse engrenamento aqui eu consigo montar um braço de alavanca maior, e nessa relação, que é chamada de relação de transmissão do diferencial, eu consigo amplificar a força que vem do motor à transmissão. Para quem não viu o vídeo sobre como funciona a caixa de transmissão manual, então eu recomendo que assistir nesse link aqui o vídeo, em que a gente explica como é que é dado esse cálculo, como é que a caixa de transmissão amplifica essa força que vem no motor e vai para as rodas, que é o mesmo papel que o diferencial faz junto com essas engrenagens aqui. A segunda função do diferencial, que é a de diferenciar a rotação, o movimento lá entre a roda esquerda e direita. Por que eu preciso fazer isso e como que é feito isso? Então, quando a gente faz uma curva com um veículo, o que normalmente nós precisamos fazer é diferenciar essa rotação entre a roda interna à curva e a roda externa à curva. Então imagine o seguinte: se eu estiver vindo caminhando em relação a uma curva, se eu estiver no lado interno à curva, eu vou percorrer um perímetro, uma distância menor do que se eu estivesse caminhando pelo lado externo da curva. Então, naturalmente, se eu estivesse fazendo uma curva, que eu vou buscar sempre estar o mais próximo do centro aqui da curva para minimizar essa distância que eu vou percorrer. No caso do carro, o veículo ele precisa fazer essa curva aqui, e ainda durante a curva as rodas ou a parte do veículo que está voltado para dentro da curva, ele tem que ter uma velocidade menor do que
a parte externa do veículo, que precisa ter uma velocidade maior. Porque o carro, como sendo um único corpo, a hora que ele for percorrer diferentes distâncias, o que percorre a menor distância, ele tem que ser mais lento do que aquele que está caminhando por um percurso maior, mais longo. Então ele tem que ser mais rápido para os dois chegarem ao mesmo tempo na mesma posição. Então a ideia do diferencial é que eu consiga, nas rodas de tração, quer dizer, no eixo onde está montado o motor, que eu pudesse diferenciar a velocidade de rotação entre essas duas rodas aqui, para permitir que ele faça a curva sem patinar, sem escorregar lateralmente esses pneus aqui. Como é que o diferencial consegue então diferenciar essa rotação entre a roda esquerda e direita do veículo? O mecanismo aqui é baseado numa planetária. Então, quando eu olho para o diferencial, nessa ligação aqui entre o pinhão e coroa aqui da saída da caixa de transmissão, seria equivalente aqui. Então, eu tenho um diâmetro maior lá da coroa, que seria essa aqui, que me dá a relação de transmissão, a primeira função que a gente viu. E aí, junto com essa coroa aqui, vou montar uma planetária. A planetária, ela, como o próprio nome diz, por definição, ela tem uma engrenagem central aqui, que seria a solar, uma engrenagem externa, que normalmente é denominada de engrenagem anelar, e internamente aqui faço uma ligação entre a engrenagem do centro e a externa por uma engrenagem auxiliar, que seriam as planetas ou satélites. Então, utilizo o mesmo princípio de funcionamento da satélite em cima do diferencial. Então, nesse diferencial aqui, eu vou colocar as rodas. Então, coloco aqui entre os semi-eixos aqui a roda esquerda e direita. Então, imagine aqui, na esquerda aqui eu tenho uma roda. Coloco um eixo conectado na roda, que seria o semi-eixo esquerdo. Na ponta livre aqui do semi-eixo, acoplo ele a essa engrenagem aqui. Por exemplo, poderia ser uma engrenagem equivalente à solar. Na outra extremidade do semi-eixo da direita, eu coloco aqui na outra engrenagem aqui, que seria equivalente à engrenagem anelar. É baseado, mas não necessariamente igual a uma planetária. Na verdade, nessa condição aqui, o número de dentes, o diâmetro aqui da engrenagem solar e anelar seriam iguais. E aí, entre elas, eu faço uma ligação mecânica usando uma engrenagem menor, que é a satélite. Então, quando as rodas elas começam a girar com diferentes velocidades, quem vai absorver esse movimento relativo, ou seja, a diferença de rotação entre o eixo esquerdo e direito, é essa engrenagem aqui satélite. Então, essa engrenagem aqui ela começa a girar sobre o seu eixo aqui, permitindo que tenha uma diferença na rotação entre o eixo esquerdo e direito aqui. Então, quando o carro faz uma curva lá, por exemplo, para a esquerda, e a roda interna, essa roda esquerda aqui, ele precisa girar mais lentamente e a outra roda precisa girar mais rapidamente, essa engrenagem satélite que ele começa a girar para absorver essa diferença de rotação entre elas aqui. Então esse seria o mecanismo planetário que faz com que eu consiga diferenciar a rotação entre o lado esquerdo e direito aqui. Esse tipo de diferencial que é chamado de diferencial aberto, e aí traz alguns outros problemas, que é um tipo de tração aqui que o carro fica sensível a atolamento, se uma das rodas perder contato, cair num buraco aqui, ficar erguida, aí eu não consigo mais movimentar o veículo. Mas isso é um problema para ser discutido em outro vídeo aqui.